Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Finalmente foi revelado se o Vasco será vendido ou não, e essa revelação veio a partir da própria investidora e bilionária Carol Pfeiffer ontem através de sua conta oficial do Instagram. Ela gravou um vídeo e explicou a situação toda envolvendo o objetivo dela dentro do Vasco da Gama. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, vai trazer para vocês o vídeo, vamos explicar toda essa situação que ainda causa muita dúvida no meio da torcida vascaína. Se ela irá investir no Vasco, se ela vai comprar o Vasco, se o Vasco será vendido, até porque tem agentes políticos aí utilizando tudo isso que está acontecendo para dizer sobre essa venda do Vasco da Gama. Então, vamos explicar essa situação. Falar também sobre outra investidora, a Camila Farani, que é uma vascaína e ontem deu a entender que hoje teria uma reunião com algumas lideranças do Vasco da Gama. Vamos explicar sobre isso, muita gente de olho no Vasco e falar também sobre reunião em São Januário. Hoje teremos uma reunião entre o presidente Jorge Salgado e o Ricardo Gomes, técnico campeão da Copa do Brasil em 2011 pelo Gigante da Colina. Poderemos ter finalmente um novo profissional aí fechando para 2022 para a pasta do futebol. Então, o vídeo está repleto de notícias, repleto de novidades e você que é, torcedor vascaíno, não pode perder o nosso conteúdo. Então, se está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ontem chegou vários inscritos novos, então fico muito feliz e realmente fico muito contente de ter você aqui conosco. Então, se você ainda chegou aqui, viu os vídeos de ontem e não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like e o seu comentário sobre tudo que você vem achando que está acontecendo dentro do nosso clube. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de falar sobre Carol Pfeiffer, sobre Camila Farani, sobre Ricardo Gomes, eu quero trazer algumas novidades aqui importantes do nosso, aliás, próprio Vasco da Gama. Então fique até o final do vídeo que tem muitas notícias importantíssimas para você. Primeiramente, eu gostaria de falar aqui sobre o que aconteceu ontem, Para quem não sabe, tivemos aí a 38ª rodada da Série B se iniciando e o Goiás acabou vencendo a sua partida e confirmando o acesso. Ou seja, dessa maneira, o Botafogo, Coritiba e Goiás subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. A quarta vaga ainda não foi decidida, mas ela não será, é claro, evidentemente, do Vasco da Gama. Então, com isso, dos 4 clubes que caíram no ano passado, Botafogo, Goiás e Coritiba, o Vasco foi o único que não retornou à elite do futebol brasileiro no próximo ano. Então, volto a fazer o que eu sempre venho fazendo, parabenizar a toda a atual diretoria por um trabalho horrível que foi feito na temporada de 2021, porque o Vasco, dos 4 que caíram, foi o único que não conseguiu retornar à elite do futebol brasileiro. E ontem, inclusive, após a partida do Goiás, o Felipe Bastos deu uma entrevista no final do jogo. Ele que já assumiu ser vascaíno, tem uma grande identificação com o Vasco, independente se é bom jogador ou não, tem uma identificação com o clube por tudo que fez aqui. Ele em 2011 foi campeão, voltou, sempre torceu pelo clube fora de campo também, e ontem ele disse isso chorando na entrevista após a partida. Abre aspas, saí pela porta dos fundos de um clube que tenho muita identificação. Fiquei 8 meses sem jogar. Eu merecia demais isso. Ele que agora estará na Série A do Campeonato Brasileiro e foi rejeitado pelo Vasco no início dessa temporada e foi titular do Goiás aí até o final desse ano. Então, é claro, parabenizar o atleta, porque sempre deu valor ao Vasco, independente se era valorizado aqui no nosso clube. Se tratando de futebol, antes de a gente entrar no assunto Ricardo Gomes, eu quero só trazer algumas novidades envolvendo o atual elenco. Porque nessa última semana tivemos 4 atletas que tiveram férias antecipadas, O Léo Jabá, o Andrei, o Zeca e o Valber. E ainda estávamos na dúvida se iríamos ter mais jogadores tendo essas férias antecipadas antes da partida de domingo contra o Londrina. Porém, foi confirmado ontem que não vai haver mais nenhum tipo de férias, nenhum jogador vai ter aí antecipada folga ou algo do tipo. Todos que estão agora dentro desse atual elenco, até domingo, viajar para o Paraná e enfrentar a equipe do Londrina. É claro, com exceção dos lesionados, que atualmente estão dentro do nosso elenco, todos aí irão viajar. Germancano, Nenê, Fernando Miguel, não, Vanderlei e os outros aí que estão atualmente dentro do Vasco da Gama, e somente a partir do dia 29, após, no caso, o jogo, o jogo será no domingo, dia 28, dia 29, na segunda-feira, a torcida do Vasco
vai ter ou não vai ter novidade. A gente espera que até domingo venha a ser anunciado o diretor executivo, pelo menos o CEO, algumas pessoas que façam girar esse elenco, tirar quem tem que tirar e colocar para dentro, transferir, negociar quem tem que chegar dentro do nosso clube. Inclusive se tratando de um atleta do nosso atual elenco, Marquinhos Gabriel, que ele estava aí lesionado, ficou recuperado novamente, estava com um probleminha no tornozelo, estará à disposição muito provavelmente do técnico Fábio Cortez para esse jogo de domingo contra a equipe do Londrina, e o Caio Tenório, que também sofreu uma pequena lesão, segue como dúvida para essa partida. A gente espera que o Vasco venha terminar pelo menos o último jogo com honra, já que o nosso time não ganha mais de um mês na Série B e está 7 partidas sem vencer. É uma vergonha, um absurdo o que fizeram com o Vasco da Gama nessa temporada de 2021. E agora sim, falar sobre Ricardo Gomes. Então, torcedor, como tá passando aí nessa imagem para vocês, o Ricardo Gomes foi o técnico, o treinador campeão lá de 2011 da Copa do Brasil. Acredito que sem dúvida nenhuma dos últimos 15, 20 anos foi o melhor treinador que passou pelo Vasco da Gama, né? Após ali aquele período de Joel Santana, de Antônio Lopes, o Ricardo Gomes foi de fato o treinador que mais marcou e fez o melhor trabalho à frente do Vasco, conquistando o título nacional inédito, que era a Copa do Brasil em 2011. Infelizmente, depois do problema de saúde que ele teve naquela partida contra o Flamengo, que entrou auxiliar Cristóvão Borges, o Vasco caiu muito de produção e não conseguiu mais se tornar o mesmo que era enquanto tinha o Ricardo Gomes como treinador. E ele pode estar de volta ao Vasco, mas dessa vez não como técnico, mas sim como CEO. Ontem eu falei no meu vídeo sobre uma reunião que teria nessa semana em São Januário, mas o Flávio Dias confirmou que essa reunião será nessa semana e será hoje, na parte da tarde, entre o presidente Jorge Salgado e o ex-técnico Ricardo Gomes. Lembrando que o mesmo teve um período de trabalho, né, no Bordeaux da França, um grande clube do futebol francês, no ano de 2019. Trabalhou seis meses por lá, um pequeno período, não conseguiu ter continuidade. Está livre no mercado e poderá estar fechando para o Vasco da Gama no cargo de CEO para a temporada de 2022. O CEO seria mais ou menos o chefe do futebol, seria ali a pessoa que comandaria, que vai gerir, né, todo o futebol do Vasco, estará acima do diretor executivo, estará acima do treinador, estará acima de todo o elenco, estará abaixo apenas do VP de futebol, vice-presidente, que é um cargo que ainda não foi definido por essa atual diretoria. Mas poderemos ter novidade, o Vasco hoje estará conversando com o Ricardo Gomes em nome do presidente Jorge Salgado e, é claro, assim que tivermos novidades, traremos elas para você. E agora, falar sobre investidoras dentro do nosso clube. O que acontece? Ontem já fiz um vídeo que realmente trouxe muitas novidades falando sobre essas investidoras chegando dentro do Vasco. Mais uma apareceu, dessa vez a Camila Farani, que também faz parte do mesmo programa, que é o Shark Tank, né? Um programa de tubarões, aliás, de grandes investidores, de bilionários, que a Carol Pfeiffer faz e a Camila Farani também faz parte do mesmo. E ontem, ela, pela parte da manhã, fez algumas publicações dando a entender que gostaria também de ajudar o Vasco. Ela primeiramente publicou, né, através da sua conta oficial no Instagram, uma foto confirmando que era vascaína no Maracanã, que parece com a sua filha e com a sua mãe, e também após isso ela compartilhou aí na sua conta oficial do Twitter uma publicação com 3 emojis, um olhinho, um tubarão e um símbolo ali que representa a Cruz Malta, para quem é torcedor vascaíno sabe muito bem. E não parando por aí, na parte da noite ela colocou 3 stories assim em seguida. Eu tô passando aí, tá passando para vocês os stories, eu não vou colocar o volume, apenas aí o vídeo, porque não tem muita necessidade, porque é algo sem conteúdo. É realmente ela falando, o que importa é a frase. E tá aparecendo aí a seguinte frase: amanhã tenho uma visita muito importante. Dando a entender que ela poderia estar visitando alguma liderança do Vasco, alguma pessoa influente, próprio São Januário. A gente não sabe o que irá acontecer, mas é uma pessoa que igualmente a Carol Pfeiffer tem muito contato. Ela é uma das pessoas das 500 pessoas mais influentes da América Latina, tem um patrimônio bilionário, tem muita grana, tem muita empresa, é sócio em muitos lugares e poderá também estar chegando junto com uma grana dentro do Vasco da Gama para ajudar nessa reestruturação financeira. É claro, eu não posso confirmar nada, não passa de especulação, mas dá a entender que realmente isso vai acontecer, porque ontem rolou muita coisa, né, envolvendo a Camila Farani e o Vasco, e além disso ela colocou depois 3 emojis de coração, 3 coraçõezinhos das cores do Vasco, no caso preto, branco e vermelho. Então, novidades podem acontecer e, é claro, a gente vai estar informando vocês. A tarde vai ser quente dentro do nosso clube. E para finalizar,
falar agora sobre Carol Pfeiffer. A Carol Pfeiffer que ontem comemorou a marca dos seus 500 mil seguidores. Hoje, pela parte da manhã, eu dei uma olhada, ela já está com 523. Já aumentou quase 90 mil, 89 mil seguidores chegaram no Instagram dela após ela ter essa iniciativa de ajudar o Vasco. Então realmente mostra que a nossa torcida é gigantesca. E ontem ela também colocou alguns vídeos na sua conta oficial do Instagram falando que teve uma reunião com algumas lideranças do Vasco, né? Ela disse que teve uma reunião para entender melhor como funciona a forma dos torcedores agirem, como funciona o clube. Ela quer entender mais do Vasco, realmente está muito disposta a ajudar e a diretoria também está muito disposta a ouvir o que ela tem. A Carol vai se reunir com todos os integrantes sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Ela quinta estará no Copacabana Palace numa palestra para o Banco do Brasil. E na sexta-feira ela vai conhecer São Januário e toda a atual diretoria vascaína. Uma pessoa muito influente, uma pessoa que realmente pode ajudar aí em várias áreas, tanto no network, quanto também para trazer patrocinadores. Lembrando que ontem tivemos aí uma reunião da diretoria, onde membros ali, todos os vice-presidentes, o presidente Jorge Salgado, conversaram sobre essa proposta da Win The Game, que é a empresa aí que tem como gestão alguns clubes de futebol, algumas grandes marcas envolvendo o esporte, e tem por trás o Banco BTG, que estaria responsável por captar recursos e investir dentro do Vasco. E a Carol seria a pessoa que estaria ali do lado também, investindo e captando outros recursos e outras empresas no mercado brasileiro. Então as coisas estão acontecendo, a gente ainda não tem notícias sobre o que rolou de fato nessa pequena reunião ontem em São Januário, entre a mesa diretora do nosso clube, mas novidades podem acontecer em breve, envolvendo inclusive a Carol, que sexta-feira estará reunido com todos os membros da atual diretoria. Ontem a Carol também tirou uma dúvida muito grande da grande maioria da torcida vascaína: o Vasco será vendido? Isso que a gente tem se perguntado. Aliás, eu não, porque eu já sei que o Vasco não vai ser vendido. Inclusive ontem eu trouxe um vídeo falando sobre isso. O Vasco não será vendido, a Carol não vai comprar o Vasco, mas ela resolveu tirar essa dúvida para você, torcedor vascaíno, de fato, se livrar de todas essas perguntas que estão sendo feitas e realmente entender qual é o projeto, que não vai ter compra, não vai ter venda, mas vai ter investimento e reestruturação. Então dê uma olhada aí nas palavras da própria Carol Pfeiffer. E eu pergunto de novo, Carol, o Vasco vai ser vendido? Tive algumas reuniões importantes. Eu falei, né, a diretoria ia ter reunião hoje, eu vou encontrar com eles entre quinta e sexta-feira, que eu estarei no Rio de Janeiro, e eu tive agora reuniões também com algumas lideranças, eles devem postar aí nas redes sociais, etc., do Vasco, entendendo mais sobre o Vasco, sobre os torcedores, sobre tudo um pouco, tá? E, pessoal, também queria dizer uma coisa que me perguntaram bastante. Carol, você vai comprar o Vasco? O Vasco deveria ser vendido? É uma boa ideia vender o Vasco? Na minha humilde opinião. Continuando aqui, a priori, não vejo que seja uma ideia, né, de vender o Vasco. Acho que tem algumas outras soluções na mesa que são bem interessantes, tá? Então, assim, pessoal, não coloquem palavras na minha boca, eu não dei nenhuma entrevista, não sei, tem um monte de coisas distorcidas acontecendo. Como eu já reforcei aqui, eu sou apenas uma pessoa apaixonada pelo Brasil, que ficou comovida com a história do Vasco. Eu sou palmeirense e as pessoas mandaram mensagem, etc. E eu tô tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Então não distorçam. Tem pessoas querendo tirar proveito da situação e etc. Já me mandaram aqui algumas pessoas que não falavam, que eram vascaínas e nem falavam sobre o Vasco, mas não é o meu objetivo aqui, tá? Então eu tô querendo ajudar da melhor forma possível, e a única coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão contar sempre com a minha lealdade de falar a verdade. Então, rapaziada, foi como vocês viram aí, ela deixou bem claro que nada disso vai acontecer, o Vasco não vai ser vendido, ela não vai comprar o Vasco, não tem nada, não tem proposta nem sequer na mesa para isso. Então vamos parar com essa ideia de venda do Vasco, pelo menos no momento. Com ela isso não vai acontecer, e não é o projeto, não é a proposta, não é a ideia, nem dela, nem da empresa que está por trás disso tudo. Tranquilo, torcedor? Só para esclarecer, para que tire todas as suas dúvidas. E é claro, na parte da tarde a gente retorna com um novo vídeo. Os bastidores no Vasco hoje vão ser quentes, a gente vai estar aqui sempre para trazer as últimas novidades para você. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal. Desculpe pelo horário, a gente colocou o vídeo um pouco mais tarde hoje, mas pela parte da tarde a gente vai colocar no horário certinho às 6 horas da noite. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.